E aí galera, ó, outro react aqui no canal Órfãos da Silbene. Vocês já conhecem a gente? Não conhece? Se inscreve, não perde nada não. Ativa o sininho aí, que aí você já vai ficar sabendo de todas as nossas lives e todos os nossos vídeos. Toda segunda e quinta-feira a gente tá aqui fazendo live pra você, gravando os nossos reacts. A gente é uma cooperativa de reacts, sabia dessa? Então, chega junto, que todo dia tem vídeo novo. E o vídeo de agora é com ela, Martina Giovanetti, formada em Relações Internacionais. E ela vai falar o que acontece com uma usina nuclear quando a gente tem guerra. Você lembra de Chernobyl? Lá na Ucrânia, na cidade de Pripyat. Não lembra? Então, a Rússia lembra. E aparentemente, tá no mapa de alvos. Não é bacana. A usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, foi atingida por um drone. Essa é a maior usina nuclear da Europa e ela tá numa zona de guerra ativa. E quando a maioria das pessoas ouve usina nuclear foi atacada, a primeira imagem que vem é Chernobyl. Uma nuvem, evacuação em massa, contaminação por gerações e o pânico bloqueia a gente de entender de fato o medo, que tá né, filho? numa situação como essa. O medo. Hoje a gente vai conversar sobre como a usina nuclear funciona, o que de fato acontece quando ela é atingida, com todas as nuances, porque nem todo ataque é igual. Quais são os protocolos internacionais e emergenciais que a Agência Internacional de Energia Atômica faz nesse cenário e por que usar uma usina nuclear como alvo, ou até mesmo como escudo, é uma das ameaças mais graves na ordem internacional contemporânea. Assim, crimes de guerra acontecem, né? Nada mais ocorre feijoada. Mas vamos lembrar, Zaporizhia não é Chernobyl, é outro problema. Chernobyl hoje é só um sarcófago, só que já foi atingido. E Zaporizhia agora ela foi alvo. E aí assim, cara, não dá. Assim, você não coloca como alvo nada que mexa na energia elétrica de um país e nada que mexa na água potável de um país. Aparentemente, esse e-mail não chegou na caixa de certos países aí. Quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, formada em Relações Internacionais. E antes de começar esse vídeo, não esquece de dar seu like, não esquece de hypar se você conseguir aqui embaixo, deixar o seu comentário e se você gosta de conteúdo de Relações Internacionais, aproveita a chamada, vai, larga o like. Não esquece de considerar se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho e você já fica informado de tudo que tá acontecendo. É isso. Alunas, bora pro vídeo. A primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que uma usina nuclear não é a mesma coisa que uma bomba atômica. Graças a Deus. O radiológico não é necessariamente o fim do mundo, mas um acidente grave em uma usina, numa zona de conflito, é uma ameaça muito grande para a ordem nacional. Para a gente poder entender a que nível isso chega, a gente precisa entender primeiro como funciona uma usina nuclear. Uma usina nuclear opera como qualquer outra usina termoelétrica. Ela gera calor para transformar água em vapor. Coisa esquenta, água ferve, vapor gira turbina, turbina gera eletricidade. Em vez de queimar carvão ou gás, a usina ela usa fissão nuclear, que é a divisão de átomos de urânio. Olha que bonitinho, olha lá. Botou bonitinho. Um nêutron atinge um urânio 235, aí ele vira um urânio 236 e aí ele explode. Aí ele vira um bário 144, um criptônio 89 e libera 3 outros nêutrons. Aonde vão parar esses 3 outros nêutrons, você me pergunta? Bom, vai ter outro urânio 235 do lado, esperando, com um alvo pintado na testa. E aí a gente controla o quanto que os próximos urânios serão atingidos, e assim você controla uma usina nuclear para ela não sobreaquecer, né? Calor muito intenso e contínuo. E aí a gente tem o reator, onde acontece uma reação em cadeia. Ele é envolto por estruturas de proteção em camadas. Isso aí é só o radiador. De pressão de aço e a contenção, que é uma cúpula de concreto reforçado o chaminé, parede de até 2 metros de espessura. Você ouviu? Parede de 2 metros de espessura. Aquilo que você vê no reator nuclear, aquilo que você vê lá nos Simpsons, né? O nosso querido Homer Simpson tá lá indo pra usina trabalhar. Você vê aquela chaminé gigante soltando fumaça. Número 1, não é fumaça, é vapor de água, tá? Número 2, aquilo é só uma chaminé, é um trocador de calor. É praticamente o radiador do seu Chevette quando tá fervendo, tá? E aí, curte, então onde fica o reator? Lá dentro, lá ele, da Terra. Fica subsolo, fica mais escondidinho, fica mais protegido possível. Tanto de ameaças externas, quanto se acontecer um possível vazamento, que ele seja contido. Para isso você constrói sarcófago para ele.
Paredes extremamente espessas. E não é cimento com tijolo normal não, tá? Concreto com chumbo e vambora. Projetada para conter acidentes e resistir a impactos externos. Para controlar a reação, existem várias varetas de controle, que são materiais que absorvem os nêutrons e freiam a reação. E em emergência, o operador aciona um negócio chamado SCRAM, que é o desligamento automático do reator. E as varetas que eu tinha falado para vocês são inseridas no núcleo, interrompendo a reação em segundos. O ponto mais crítico é que mesmo depois de desligado, o núcleo continua gerando calor residual por dias, semanas e até meses, por causa da radioatividade dos produtos da fissão que ainda estão dentro do reator. Espero que eu não esteja falando grego. Os sistemas de... Não tá, né? Pelo menos pra mim não, né, Martina? Mas, explicando pra galera e dando uma traduzida, as varetas de controle são aquilo que... Lembra? Eu falei que um urânio vai querer atingir o próximo, né? Com os seus nêutrons do decaimento radioativo. O que acontece se eu colocar alguma coisa no meio do caminho? Ele não é atingido. E aí eu controlo a reação. A reação, para continuar gerando calor ininterruptamente, ela tem que ser em cadeia. Se eu conseguir bloquear a reação em cadeia, ainda tem decaimento radioativo, ainda há produção de calor, mas muito menor do que quando o reator está ligado, né? Resfriamentos são vitais e não só durante a operação, mas principalmente depois do desligamento. Se o resfriamento falha depois que o reator desliga, o calor continua subindo. O combustível pode derreter e aí você tem um acidente grave. Foi exatamente isso que aconteceu em Fukushima, em 2011. Mané, porque se você perde o controle de temperatura, pensa, o negócio vai esquentar. Tem um dado momento que o urânio derrete, sabe? E aí se derreter o urânio líquido, altíssima temperatura, ele começa ainda a derreter o fundo do reator, e aí mistura com concreto, e aí ferrou. Aí você vai ter a pata de elefante que a gente teve lá em Chernobyl, que é um material chamado corium. É praticamente a mistura de material radioativo do reator com material do reator e cimento, concreto, que foi de bucha. Então... é para isso que a gente tem todo um controle de temperatura num reator nuclear. Não é brincadeira, não é videogame. O reator desligou com o terremoto, mas o tsunami destruiu os sistemas de resfriamento a diesel. E sem energia para bombear água, o núcleo derreteu. Mas vamos falar sobre ataques em conflitos, já que esse é o tema do nosso vídeo. O que acontece quando uma usina é atingida depende completamente de onde o ataque acontece. Existem 4 pontos vulneráveis principais. O primeiro é a cúpula de contenção, a estrutura que envolve... Tá vendo o tamanho do dom? As cúpulas modernas foram projetadas para resistir ao avião comercial caindo sobre elas. Esse é um padrão, inclusive, que foi estabelecido depois do 11 de setembro. Um drone padrão dificilmente penetra essa estrutura. Um míssil balístico de grande porte seria diferente. Aí é outra história, mas também não é tão simples. O risco existe. Mas é menor, né? Imagina. O segundo ponto delicado seria o sistema de resfriamento e as linhas de energia elétrica externa. Cortar a energia que alimenta as bombas de resfriamento faz o reator, mesmo desligado, superaquecer. Zaporizhia ficou desconectada da rede elétrica ucraniana pelo menos 5 vezes durante o conflito. Em cada uma delas, os geradores a diesel de emergência foram acionados. Se esses geradores também falharem, o cenário se aproxima de Fukushima. Terceiro ponto de atenção são as piscinas de combustível gasto. Dentro de toda a usina, há piscinas de água onde o combustível nuclear já usado é armazenado para resfriar por anos. Esse combustível continua radioativo e precisa de resfriamento contínuo. As piscinas têm lá menos dentro para proteção isso. estrutural do que um reator, por exemplo. Um ataque que rompa uma piscina pode causar a dispersão de material radioativo para a atmosfera. Não na magnitude de Chernobyl, mas suficiente para contaminar uma área significativa. Principalmente se alcançar um lugar com água, por exemplo. E o quarto e último ponto de atenção aqui são as instalações auxiliares. Elas são salas de controle, sistemas de ventilação, depósito de combustível para geradores de emergência. Ataques nesses setores degradam progressivamente a capacidade operacional da usina sem atingir o reator diretamente. Os ataques de drone em Zaporizhia foram documentados pela Agência Internacional de Energia Atômica e foram direcionados principalmente a essas estruturas. Acidentes nucleares, gente, também tem níveis. Nem todo acidente nuclear é igual.
mundial. Os dois únicos acidentes classificados como nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, uma escala que vai de 0 a 7, criada para comunicar a gravidade de incidentes, tiveram causas completamente distintas. Primeiro, a gente tem Chernobyl, em 1986. A combinação de defeito de projeto do reator soviético com erro humano e uma explosão de vapor que destruiu fisicamente o vaso do reator e a estrutura de contenção, que é algo muito mais difícil de acontecer novamente em usinas mais modernas, por exemplo, que tem contenção dupla. O resultado... O reator já é mais moderno, não tem a mesma falha de design dos reatores CBMK, se eu não me engano, reatores soviéticos que usavam varetas de controle, que na ponta era grafite. O problema é que assim, o grafite, a dilatação térmica dele é diferente dos outros materiais. Então, quando o cara apertou o botão lá em Chernobyl, a vareta não desceu, ela travou. E ela travou com a ponta de grafite dentro do reator fervendo. O grafite pega fogo, né, compadre? Aí juntou 300 milhões de coisas, os malucos fizeram o teste mais bunda possível. Vamos ver se o negócio aguenta sem água. Precisa de água. Você quer testar pra quê? Mas... gente, foi a liberação direta do núcleo do reator para a atmosfera. 31 mortos diretos confirmados e cerca de 350 mil pessoas evacuadas. Mil. A cidade inteira teve que meter o pé, porque o reator explodiu e pensa que é uma panela de pressão, irmão. Abriu a tampa. Se o que era para ficar dentro da panela não podia sair da panela, eu tenho uma triste notícia, né? E uma zona de exclusão de 30 quilômetros radioativos até hoje. Por outro lado, Fukushima, em 2011, não foi um acidente de operação. Foi falha dos sistemas de segurança passiva diante de um desastre natural. O tsunami destruiu os geradores de backup. Sem resfriamento, 3 dos 6 reatores sofreram fusão parcial do núcleo. Isso que ainda a contenção das unidades danificadas funcionou parcialmente, o que limitou bastante a dispersão de material radioativo, mesmo com a contaminação do Oceano Pacífico. Mas o que a gente pode entender do caso de Zaporizhia? O perigo de uma usina nuclear não está em uma explosão dramática, como a gente imagina. Ela está na perda de controle sobre o resfriamento de um núcleo que continuará quente por muito tempo, com ou sem intervenção humana. A usina nuclear de Zaporizhia fica à margem esquerda do rio Dnipro, ao sul da Ucrânia. Gente, a minha câmera superaqueceu, então peço perdão se o enquadramento tiver mudado um pouquinho, tá? Em Zaporizhia a gente tem 6 reatores que são um projeto soviético com características de seguranças razoavelmente modernas. Eles têm a capacidade de 6.000 megawatts, que era 20% de toda a eletricidade que a Ucrânia consumia antes da guerra. A maior usina nuclear da Europa e uma das maiores do mundo. Desde maio de 2022, ela está sob controle militar russo. Ou seja, é uma usina nuclear que está operando e que está sendo administrada por um exército de ocupação, enquanto o país que é proprietário da usina está em guerra com esse mesmo exército. Então já é uma situação delicada, né? A Agência Internacional de Energia Atômica documentou casos de funcionários sendo impedidos de executar procedimentos de manutenção, relatórios técnicos retidos e comunicação com o órgão regulador ucraniano bloqueadas. Afinal, aquela região está ocupada pela Rússia. A usina ficou desconectada da rede elétrica ucraniana pelo menos 5 vezes desde o início da guerra, um número que deveria ser 0 em décadas de operação normal. Em agosto de 2022, durante um dos episódios mais graves, a usina ficou conectada a apenas uma única linha de transmissão. Em setembro do mesmo ano, ficou pela primeira vez completamente desconectada da rede, operando exclusivamente com os geradores a diesel de emergência por horas. E aqui a gente entra se acabar o diesel, faz o quê? Se tornou um elemento tático dentro dessa guerra. Não tem posto. Existe um termo para o que está acontecendo agora: Nuclear Hostage Taken. Tomar uma usina nuclear como refém. A lógica é muito direta nesse caso. Posicionando forças militares ao redor de uma usina nuclear, o inimigo fica com uma escolha impossível. Ou ataca a posição e arrisca um desastre nuclear, ou não ataca e permite que o ocupante se fortifique ali naquela região. A usina ela deixa de ser uma instalação civil e se torna um multiplicador de força para quem está ocupando ali. E isso nada mais é que uma tática militar. A Rússia, por sua vez, acusa a Ucrânia de atacar a usina artilharia e drones para criar um incidente nuclear que culpabilize Moscou e que force uma reação da OTAN. O resultado ali é meio que uma zona cinzenta nuclear, um lugar... Fica um empurrando para o outro, a usina é ucraniana, os russos estão, ocupando a usina. Meu irmão, eu só quero que ela não exploda. Dá pra ser? Será que rola? A usina foi feita só para produzir energia, fica lá de boa, as pessoas trabalham, vão para suas casas, para suas famílias, todo mundo é feliz e contente.
onde as normas do direito internacional humanitário que proíbem ataques a instalações nucleares, por exemplo, estão sendo testadas até o limite sem um mecanismo eficaz de aplicação dessas leis. E é nesse tipo de contexto que a Agência Internacional de Energia Atômica, que eu tô falando aqui esse vídeo inteiro, opera. A AIEA, ou Agência Internacional de Energia Atômica, é uma organização intragovernamental vinculada ao sistema da ONU, fundada em 1957, com sede em Viena e 178 países membros. A missão deles são duas: promover o uso pacífico da energia nuclear e garantir que essa tecnologia não seja desviada para fins militares. Ela tem três funções principais que meio que entram em conflito às vezes. Primeiro, o monitoramento e verificação. Inspetores permanentes em usinas nucleares ao redor do mundo verificam se os materiais estão sendo utilizados apenas para fins civis, produção de energia, enfim, e se os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Em Zaporizhia, uma missão permanente da agência está presente desde setembro de 2022. A primeira missão permanente de monitoramento de segurança nuclear numa zona de conflito ativo na história da agência. A segunda função deles é comunicação e alerta. Em caso de incidente, a agência ela se torna o sistema unificado de troca de informações sobre incidentes e emergências, eu sei, é um nome gigantesco, que notifica todos os países membros em tempo real. Se a situação... A AIEA é a administradora do grupo de Zap, tá? Dos países que têm usina nuclear, tá? Que aí fala assim: galera, deu ruim, hein? Pegou fogo aqui, tá usina, tá assim, se preparem, me manda ajuda aí, manda bombeiro, manda médico, manda tudo, né? Mais ou menos isso que hoje a gente tem. Que bom que em situações passadas, lá na época de Chernobyl, a gente não tinha, né, toda essa expertise ou a experiência mesmo. Ainda não tinha acontecido num desastre desse nível. Quando a gente teve Goiânia no Brasil, inclusive, nós criamos protocolos de segurança porque também não tinha acontecido um desastre do tipo Goiânia. Depois, Fukushima, adivinhe, novos protocolos e novas ideias de segurança foram implementadas. Então a gente está sempre tentando melhorar, né, cara? A usina foi feita para fabricar energia e não para ser um risco à segurança pública. Construir uma emergência nuclear internacional, a agência coordena a resposta entre os países potencialmente afetados. A terceira função dela é pressão diplomática. O diretor-geral da agência fez visitas pessoais à Ucrânia e à Rússia e à própria usina que a gente está tratando aqui desde o início do conflito, publicando relatórios técnicos detalhados e emitindo declarações públicas sobre os riscos. A agência não tem força militar e não pode impor sanções, não pode obrigar ninguém, mas a sua autoridade técnica e moral é a principal pressão internacional para que os dois lados evitem cruzar determinadas linhas. E nesse momento, a missão permanente em Zaporizhia é o único olho externo dentro da usina. Em caso de acidente nuclear grave, existe um arcabouço jurídico e operacional internacional com limitações sérias quando o acidente ocorre dentro de um conflito armado. Porque assim, a agência não tem arma. A Agência Internacional de Energia Atômica, ela não tem ninguém de fuzil. E essa missão que está lá dentro da usina, tomando conta e vendo como é que Zaporizhia funciona na mão dos ucranianos, agora tem um monte de russo armado em volta. Entendeu qual que é o problema? Energia nuclear, cara, era para ser tão maravilhosa. Aí resolveram que podia fazer bomba. E tem bomba. Se estourar umas 8 aí no planeta, a gente vai pro saco. Tem 14 mil. E a galera quer fazer mais. Porque sim, gente, até pra isso existe lei, mesmo que essa seja a primeira vez acontecendo. O principal instrumento legal é a Convenção sobre a Notificação Rápida de Acidente Nuclear de 1986. Ela foi aprovada em caráter emergencial depois de Chernobyl e obriga qualquer país que sofra um acidente nuclear a notificar imediatamente a Agência Internacional de Energia Atômica e os países vizinhos. Gritar socorro. Radioativa. Complementar a isso, existe a Convenção sobre Assistência em Caso de Acidente Nuclear, também de 1986, que cria um mecanismo para que países solicitem e recebam ajuda técnica e operacional em caso de emergência. Nesse caso, em caso de um acidente grave nessa usina, os países a Moldávia, a Romênia e, dependendo de como fosse o acidente, partes da Polônia e da Hungria. A contaminação de longo prazo do rio que passa lá perto e que abastece de água boa parte do sul da Ucrânia, incluindo Odessa, representa uma catástrofe humanitária. Se pegar no rio, é bem pior. E existe ainda um problema central. Todos esses protocolos pressupõem que o país onde o acidente ocorre
cooperará com as notificações e com a resposta internacional. Vai Com a cooperar usina sob como? ocupação militar estrangeira, essa cooperação não está garantida. A Rússia que controla a usina e seria tecnicamente responsável pelas notificações, o que cria um conflito de interesses óbvio. O artigo 56 do Protocolo Adicional 1 às Convenções de Genebra de 1977 lista as obras e instalações que contêm forças perigosas, ou seja, barragens, diques, reatores nucleares, como alvos protegidos. E isso Tá independentemente do status militar, porque um ataque... Ai, Curti, então na guerra quer dizer que não pode bombardear tudo? Não, né? Não. Já não basta ser uma guerra, um conflito, uma coisa horrível. Pessoas morrem. E aí, vamos bombardear tudo? Não, não. Destruir uma ponte já é um caos suficiente. Agora, atacar uma usina? Pô, irmão, tu não tá só mexendo na energia daquela cidade, daquele estado, daquela região do país que você tá em guerra. Se você destrói uma usina que é uma usina nuclear, você arrisca um dano regional imenso. Tá? E vamos lembrar que sempre pode ser global. Sempre pode. Poderia causar perdas severas entre a população civil. Então não é só que não pode no âmbito militar, isso também é crime contra a humanidade. Esse protocolo não vem com um mecanismo de o que a gente chama de enforcement automático, ou seja, não faz valer automaticamente. Não existe policiamento internacional preventivo em campo de batalha. Polícia atômica, não tem. Não tem a polícia das usinas nucleares, não existe fiscalização armada, não tem enforcement, né, de qualquer uma dessas leis. A lei, né, o direito internacional, supostamente era para ser reforçado e garantido pelos países que assinam o direito, né, os tratados de direito internacional. Não é isso que acontece. O que existe é a ameaça de responsabilização posterior pelo Tribunal Penal Internacional, por exemplo, e a pressão diplomática dos aliados daquele país. Tipo, pô, cara, eu sei que você tá aí em guerra, mas a gente é amigo, vamos tentar, né? O professor Michael Schmidt, que é especialista em direito dos conflitos armados, aponta que o princípio do artigo 56 está sendo sistematicamente violado na guerra da Ucrânia. Não necessariamente pelos ataques diretos, mas pela militarização deliberada do perímetro da usina por forças russas e ucranianas, que criam um cenário onde qualquer resposta ou defesa é automaticamente classificada como ataque e a instalação vira uma zona de risco. O resumo é, se a lei diz que você não pode atacar uma usina nuclear, se você tomar uma usina nuclear, isso já é considerado um ataque. Ah, mas eu não matei ninguém, eu só cerquei ela. Já é considerado um ataque. Né? Simples assim. Porque você tornou ela um alvo pro país que você está invadindo. E aí, cara, a gente está numa situação meio periclitante, né? A gente tem situação de Irã, de Israel, situação, né, de agora também Líbano estava sofrendo ataques, onde mais? Arábia Saudita, Kuwait, Ucrânia e Rússia tá um negócio pega pra capar. Um conflito armado dava pra todo mundo ficar de boa, não, havia pô? colocado uma usina nuclear operacional dessa escala dentro de uma zona de combate ativo, tá? Isso é uma coisa nova na geopolítica. E a gente está observando em tempo real os limites do direito internacional e humanitário sendo expostos, especificamente nessa área, né, dos ativos nucleares. E o que acontece Todas as falhas possíveis estão ali na janela. Porque está criando um precedente. A demonstração de que uma potência pode ocupar uma usina nuclear e usá-la como um escudo geopolítico, como refém, né? Com consequências internacionais muito limitadas. Existem hoje mais de 440 reatores nucleares operacionais em 32 países. Vários deles estão em regiões de instabilidade geopolítica significativa. Ou seja, dá para alguém que tá querendo entrar em guerra ou que já está em guerra só invadir o território, tomar uma usina nuclear do país inimigo e é isso. Nada ocorre, feijoada. Como o Paquistão, o Irã, Taiwan. Se a Ucrânia estabelecer que usinas nucleares podem ser militarizadas, que ataques às suas instalações auxiliares são aceitáveis dentro de um conflito e que a Agência Internacional de Energia Atômica não tem poder real para poder impedir isso, esse precedente ele vai ser estudado por atores estatais e não estatais em conflitos futuros. A norma informal de que usinas civis estão fora dos limites da guerra é tão importante quanto o tabu sobre o uso de armas nucleares.
nucleares, por exemplo. Esse tabu, ele tá sendo corroído na Ucrânia dia após dia. Portanto, gente, depois de tudo que a gente viu aqui, o maior perigo de um ataque como o que aconteceu no sul da Ucrânia não é necessariamente uma explosão gigantesca, e sim um acúmulo silencioso de pressões sobre sistemas de segurança que são projetados para a paz e não para a guerra. É uma erosão muito lenta dos protocolos, a segurança vai embora, operadores, a dependência de geradores de diesel no limite. Porque você já parou para pensar assim, a degradação, né, contínua ali, o que está havendo? Cara, como é que fica a cabeça de um operador dessa usina? Ele era para estar lá indo de carrinho, voltando para casa, na paz, na tranquilidade dele. Agora ele está cercado de gente armada de um país inimigo que está invadindo seu território. A cabeça dele não tá boa, camarada. Não tá. Ele não tá tranquilo, ele não tá em paz. E aí, tensões. Como é que tá os militares que estão ali cercando aquele lugar? Tá todo mundo tranquilo ou tá dedinho nervoso? Estão meio revoltos? Estão a fim de... Entendeu o problema? Que você não está a fim de perder um técnico daquela usina, porque ele pode fazer falta. Então tem muito problema junto num lugar só. Uma usina nuclear não pode ser alvo, não pode ser cercada, nada. Deixa ela quieta, deixa ela ali, no cantinho dela produzindo energia, mais nada. Tudo isso até que um desses sistemas não aguente mais, entende? A Agência Internacional de Energia Atômica, ela está presente, documentando, alertando, fazendo seu papel. Uma organização sem poder coercitivo, ou seja, sem poder de fato fazer alguma coisa numa zona de guerra ativa, é um termômetro. Não manda, né? Fala só. Ela mede ali o que está acontecendo, mas ela não pode fazer nada com relação a isso. O precedente que está sendo criado, ele vai para além da Ucrânia. Quando a norma que protege usinas nucleares de conflitos armados começa a ser corroída, não existe uma linha clara onde isso para. E aí a questão que fica em aberto é: a comunidade internacional tem ferramentas o suficiente para proteger usinas nucleares de zonas de conflito? Ou isso é a prova definitiva de que não? E se for o caso, como que a gente lida com uma situação dessas no futuro? Eu quero saber o que você achou desse vídeo aqui embaixo, se você já estava sabendo dessa notícia, e qual o assunto que você quer que eu traga para os próximos vídeos nesse formato aqui, que é novo no canal. Então também quero saber se você gostei. Um beijo pra vocês. Gostei muito. E até o próximo vídeo. Obrigado, Martina. E se você não segue a Martina Giovanetti, já dá aquela moral para ela e segue a gente. Se você não segue nas nossas redes sociais, se não for inscrito no canal, por favor, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda segunda e quinta temos live. Esse foi mais um react aqui. E respondendo a pergunta final da Martina, temos ferramentas no direito internacional? Ferramenta não é o problema é a vontade, né? Aí... Mas isso fica para outro episódio, para outro react. Um beijo pra geral e a gente se vê no próximo. E tchau!